Jesus já sabia há mais de 2.000 anos atrás o que a neurociência só veio comprovar depois. As pessoas adoram ouvir histórias. Vambora! Que hoje é dia de parola. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta mais uma vez para uma nova roda de parola inédita 2D, de volta com o nosso oráculo, parola de número 118, mais uma dentro do tema Jesus. Já percebemos que esse tema vai longe, tem muito assunto ainda para a gente conversar, e nessa semana nós vamos falar a respeito do método de ensino de Jesus. É um assunto que eu particularmente gosto bastante, queria ouvir muito vocês a respeito, porque afinal de contas temos aqui 3 pessoas que amam ensinar a palavra, falar da palavra, e como não aprender a partir do nosso mestre, como não aprender a ensinar a palavra da forma como Jesus fazia. E aí, mente brilhante, e aí, oráculo. Bora, Will? Bora! Vamos lá, que a piadinha do Bora está aí, né? E nós estamos hoje aqui um pouco entristecidos por 2 motivos. O primeiro é que hoje nós não teremos uma liberdade de utilizar as versões bíblicas que queremos. E o segundo motivo, e não menos importante, por óbvio, porque o 04 não está conosco aqui. Aliás, recebi um retorno, um feedback de pessoas que nos assistiram falando o 04 tem que estar presente, falando dessa forma. Então, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, nos prestigie e nos perdoe, porque hoje apenas utilizaremos uma única versão da Bíblia. Versão não, tradução, por favor. Olha o que o senhor ia acabar de falar, eu ia falar assim, versão brasileira, Herbert Richards. Espero que você ponha isso na edição. Versão brasileira, João Ferreira de Almeida. A e C, São Paulo. Ó, nós que temos todos nós temos aqui acima de 40 anos, já assistimos muitos desenhos da Hanna-Barbera, e aí tinha lá a versão brasileira, Herbert Richards. Sei nem do que você está falando. Sei nem do que você está falando. Piazada do meu coração. Vamos parolar aqui, vamos entrar no tema, então, de hoje, que é ensinando por parábolas. E aí eu estava aqui fazendo a minha leitura prévia, aqui tentando pincelar alguns versículos, alguma coisa que possa nos ser como pontapé inicial. E aí eu me deparei aqui com Mateus 13, a partir do versículo 10, exatamente quando os discípulos perguntam para Jesus a pergunta que não quer calar, interrogação. Por que o Senhor fala por parábolas? E aí, então, Jesus vem com toda a sua explicação aqui, ele fala para que seja aberto para algumas pessoas, de oculto para outras, mas eu acho que o grande barato dessa estratégia de Jesus, de falar por meio de parábolas, é que é exatamente aquilo que eu falei na abertura da parola, né? As pessoas amam ouvir histórias. E quanto mais próximo as histórias estiverem em termos de ambiente e em termos de tempo, mais elas vão prestar atenção. Então, nada mais fácil do que você contextualizar princípios, contextualizar fundamentos, olhando à sua volta e trazendo ilustrações, né, metáforas do que nos cerca. Tanto é que até hoje, 2.000 anos depois, nós estamos aqui usando as mesmas parábolas, as mesmas histórias, e elas continuam sendo tão atuais e continuam sendo tão fáceis de se entender,
mesmo com todo o avanço tecnológico e de entendimento, vamos dizer assim, em relação àqueles homens de 2000 anos atrás. O que a gente pode mais destacar aqui, Paulinho, dessa estratégia de Jesus no que diz respeito ao uso das parábolas? Olha só, um dos evangelistas, ele menciona que Jesus não ensinava de outra forma a não ser por parábolas. Eu fico pensando aqui, quantos sermões, tá, de Jesus nós temos registrados na Bíblia? A gente tem o Sermão do Monte, a gente tem o Sermão Profético, a gente tem uma parábola que se transforma em um sermão pela quantidade de pessoas, que é a parábola do semeador, embora a gente possa classificá-la por parábola. E a gente tem um sermão, algo que é classificado sermão, mas que é muito restritivo, porque é reservado aos apóstolos, que é aquele bate-papo da última ceia. Então, se a gente for forçar a barra, nós vamos chegar em 4 sermões de Jesus. Parábolas, nós temos registradas nos evangelhos 25. Tem 25 parábolas nos evangelhos. Lucas é o sujeito que mais registra parábolas, ele fala de 18 parábolas. Mateus é o segundo, ele fala de 15 parábolas. Claro, algumas repetem-se com Lucas, e os que menos falam, Marcos e João, eles vão aí em cada um dos evangelhos ter na casa de 4 ou 5 parábolas. Então, essa riqueza de historinhas que Jesus contou, muito certamente não reflete todas as parábolas que Jesus utilizou, uma vez que é associado ao padrão de ensino de Jesus o uso dessas metáforas, né, o uso dessas historinhas. Eu achei muito interessante, hoje eu tive uma experiência muito bacana, né? Nós temos, na nossa igreja, nós estamos gravando numa terça-feira, tá, pessoal? E na terça-feira nós temos na nossa igreja 2 atividades simultâneas, uma para toda a igreja e uma para os adolescentes. E hoje eu fui para a atividade dos adolescentes, né? E fui ver o meu líder, o meu conselheiro de adolescentes ministrando, né? E ele pegou um trecho ali de uma fala de Jesus, Mateus capítulo 9, quando Jesus vai para a casa de Mateus, e na casa de Mateus tinha um monte de publicano, um monte de cobrador de impostos, gente considerada pecadora, né? Pronta para ouvir Jesus. E Jesus, no meio daquela multidão, depois de ele falar algumas coisas que são contextuais e pontuais, ele usa de uma metáfora, ele usa de uma historinha, né? Ele diz assim, não é legal remendar tecido novo, tecido velho, com um pedaço de pano novo, né? E o líder dos adolescentes ali da igreja discorreu em cima do que seria um pano velho e os remendos novos, os recortes, né? Eu quero pegar um recorte da palavra de Deus e colar na minha velha vida, remendar a minha velha vida. Poxa, esse cara viajou em cima de diversas possibilidades do que sejam recortes da palavra de Deus, aqueles que lançam mão só dos benefícios sem querer lançar mão de uma transformação de vida que venha trocar de fato todas as minhas vestes. E no final ele chegou para mim e falou, pastor, e aí, o que você achou? Falei, cara, que sacada 10, você pegar um texto que tem um fato concreto, mas você pegar a historinha, porque a historinha é o que libera o imaginário. Em cima do fato concreto, você não tem muito o que falar, a não ser aquilo que o fato concreto de fato representa. Agora, a historinha é justamente para isso. É para colocar a pulga atrás da orelha a partir das diversas possíveis interpretações que aquela historinha tem. E aí eu fico pensando, Jesus tinha uma multidão na frente dele. E ele chega e fala assim, o reino de Deus é como fermento numa massa. Isso na mente de cada um vai gerar um entendimento, porque ele está provocando uma cena, ele está provocando um retrato mental, né? E na mente de cada um, esse retrato vai ser pintado de uma forma.
Quando Jesus fala, por exemplo, acerca do filho pródigo, né? E conta a história de um filho que saiu da casa do pai e que se estrumbicou e voltou, né? E tem o pai o recebendo de braços abertos. Isso, na mentalidade de cada um dos seus ouvintes, vai soar de alguma maneira. Algum vai dizer, puxa, eu conheço alguém que tem uma história parecida com essa. Outro vai dizer, essa é a minha história. Outro vai dizer, eu sou o pai nessa história e estou esperando. Outro vai dizer, eu sou o pai e já abracei o meu filho. Outro vai dizer, eu sou um ingrato, porque eu sou esse irmão que ficou em casa esperando uma festa e esqueceu de desfrutar de tudo que eu tinha. Então o leque está aberto a partir dessa estratégia que Jesus usa, né? Fora que Jesus é extremamente inteligente em utilizar-se de questões que dizem respeito ao dia a dia do povo. Por isso que as pessoas olhavam para ele e diziam assim, esse sujeito ensina com autoridade, não como os escribas e fariseus. Não porque o ensino de Jesus destonava do ensino dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus ensinavam a lei, eles só não praticavam como deveriam. Né? Isso que a palavra fala, olha, vocês impõem sobre o povo a lei, mas vocês não usam um dedo mínimo para poder cumpri-la. Né? Então eles ensinavam a lei, mas a forma que eles ensinavam era impositiva, era autoritária, era uma forma que vinha regada de cobranças e de obrigações, e quando Jesus ensinava a lei, Jesus estava preocupado em fazer com que os seus ouvintes o compreendessem. Né? Você usou da neurolinguística, Arthur, né? Neurolinguística que você falou, né, no início da parola. Da neurociência, né? Você falou da neurociência. Isso. Agora, olha só. Os estudiosos da comunicação, da retórica, da expressão, da oratória, eles dizem o seguinte, o que o outro vai entender não é problema do outro, é problema de quem está comunicando. Né? Aquela desculpa de dizer, ó, eu falo desse jeito, você entende o que você quiser. Não, essa desculpa é a desculpa de um péssimo orador. Essa desculpa é uma desculpa de um péssimo retórico. Por quê? Porque o retórico ele tem um produto a ser entregue, e o produto é a mensagem que ele carrega. E se esse produto não for entregue no endereço correto, ou seja, de maneira contextual, que o destinatário dessa mensagem a receba de uma maneira compreensível, de uma maneira inteligível, então este retórico, este orador fracassou. Né? A comunicação ela precisa pressupor a compreensão do lado de lá, para que haja uma possibilidade de resposta. Olha só, Pedro, no sermão de Atos, capítulo 2, um pouco antes de 3.000 pessoas serem batizadas, Pedro usa de um método extremamente grandioso. Quando Pedro sai do lado de fora, e os homens estão do lado de fora do cenáculo, onde o Espírito Santo estava batizando as pessoas, e os homens estão lá zombando do lado de fora, Pedro chega do lado de fora e fala, homens judeus, o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel profetizou lá atrás. Depois ele diz assim, homens israelitas, percebam bem, nós estamos sendo governados pelo Senhor, assim como Davi governou. E por fim ele diz assim, homens e irmãos. Né? Então, olha só, primeiro ele começa chamando de homens judeus, ele está sendo vasto, ele está na mesma distância que os homens estavam dele. Né? Depois ele fala homens israelitas, ele já vem para uma visão provinciana. Por fim, ele chama os homens de irmãos. No final, Pedro não precisa nem fazer o apelo para batizar os 3.000, porque algum daqueles lá diz assim, o que nós devemos fazer para nos tornarmos um de vocês? E aí Pedro fala, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. O que Pedro está fazendo aqui? Aquilo que ele aprendeu com o mestre, prestando atenção em quem está ouvindo, preocupado com a mensagem, da forma que a mensagem está sendo saboreada, compreendida. Pedro tem essa preocupação, né? E ele começa na distância que os homens estão dele, mas ele vai se aproximando, de judeus para israelitas, de israelitas para irmãos, até que no final ele não faz o apelo. Os homens fazem um apelo para si mesmos, dizendo, a gente quer isso. Né? É esse potencial que a mensagem passada de uma maneira contextual tem. Jesus era mestre nisso.
né, em transmitir com uma autoridade tal e com uma inteligência tal que as pessoas que o ouviam pudessem compreender acerca de verdades profundas do reino, que chegavam até elas a partir de mensagens extremamente simplificadas e acessíveis a todos eles. Então, o que eu tenho a pensar acerca de parábola? Parábola nada mais é do que esse padrão simplificado e acessível que Jesus estabelece para exercer o seu ministério, para fazer o seu ministério fluir sobre a vida daqueles que para os quais ele ministrava. Por que Jesus ele falava em parábolas para os judeus? Hein, Paulo? Não, Paulo, não tente fugir dessa pergunta, Paulo. Por que Jesus falava com parábolas com os judeus, Paulo? Ixi, coçou a cabeça. Começou a escorrer aquele suor aqui, você que está nos assistindo. Você percebeu aqui, esse ato falho já começou aqui, ó, escorrer. Tá vendo ali, ó? É interessante isso, porque Jesus está falando exatamente a parábola do semeador, né? E ele é interessante porque lá em Deuteronômio 29:4, quando estava falando aqui, eu estava buscando aqui algumas anotações a respeito disso. Deuteronômio 29:4 diz assim: contudo, até o dia de hoje, o Senhor não vos tinha dado um coração sensível ao entendimento, olhos e ouvidos perceptivos, capazes de ouvir e ver com discernimento. E é interessante porque quando Jesus ele está falando a respeito das parábolas, a gente poderia até emprestar, o Arthur que gosta de falar sobre filosofia, no seu momento litúrgico, falar um pouco sobre Sócrates, né? Porque da mesma forma ele utilizava da peripateia. Isso daí que você está nos ouvindo, se você não entendeu, joga no Google, porque eu não lembro agora como que é essa palavra, se é peripateia, é isso daí. Mas é interessante porque Jesus, ele sabia que o povo de Deus, e aí falando especificamente dos judeus, né, os escolhidos, eles, pelo fato de eles terem rejeitado o próprio Cristo, né, ele então diz lá em Romanos, capítulo 11, verso 8, Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar até o presente dia. E por que disso? Porque eles rejeitaram a palavra. Então, como eles rejeitaram a palavra, então agora Jesus ele vai se voltar para o povo gentil, e voltando-se para o povo gentil, ele começa então a falar por meio de parábolas de uma forma lúdica, mas por meio do entorpecimento da mente dos judeus, eles não compreenderiam. E por que disso? E aí tem aquele famoso texto, Jerusalém, Jerusalém. Queria eu juntar vocês, né? Como a galinha junta o seu pintarrinho, o seu pintinho, mas agora somente voltarei, né? Quando disserem, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isso me faz entender algo, e aí, fora da brincadeira que eu estava falando com o Paulinho, como muitas vezes nós deixamos de acolher a palavra com mansidão, e isso traz para nós sérios prejuízos. Porque se você for lá em Marcos, capítulo 4, no verso 12, vai estar escrito assim: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Veja como aquilo que em João, capítulo 1, foi tão sério para o povo judeu, né? Porque naquele momento ele veio para os seus, mas ele foi rejeitado pelos seus. E agora, então, ele se volta para o povo gentil. E isso ele fala, né? Isso que ele está falando é o evangelista Marcos, que ele fala por meio de parábolas propositalmente. Eu faço esse contraponto aqui, não para fazer algo provocativo em relação ao que o Paulinho estava falando,
mas para que a gente também entenda, nós falamos em algumas parábolas atrás, o porquê que Mateus ele escreveu a forma como ele escreveu o Evangelho de Mateus. Existe um propósito, ele estava escrevendo aquilo para os judeus. Tem toda uma característica específica voltada para o povo judeu. E mesmo assim, o povo ele se rebela, se volta contra. E aí nós vamos lá depois, voltando para Romanos capítulo 11, né, o Paulo ele vai falar o seguinte, olha, presta atenção, vocês, gentios, vocês foram enxertados, mas saiba de uma coisa, não vão achar que vocês são a última bolacha do pacote, não vão achar que vocês são a Coca-Cola gelada no deserto, porque Deus só fez isso para causar ciúme no povo judeu, mas haverá também o tempo de chamá-los de volta, né? Então, eu queria fazer esse contraponto aqui, Paulinho, porque quando a gente ouve falar de parábolas, de fato, num primeiro momento, a gente ouve falar, bom, tudo bem, Jesus está querendo ser lúdico, porque muitas vezes nós não entendemos da forma como ele fala, até a própria metáfora que ele usa, mas existia também algo focado para o povo judeu, para que, como de uma forma codificada, essa parábola ela viesse tocar o coração de homens que estavam sensíveis, né? Como diz Tiago, capítulo 1, acolhendo a palavra com mansidão, com humildade, e isso, um coração quebrantado e humilde, o Senhor não desprezará. Então veja como é profundo, e não é algo tão superficial. Talvez você que esteja nos ouvindo, esteja nos vendo, talvez você olhar, tudo bem, então na verdade é porque Jesus ele olhava e falava assim, bom, preciso fazer isso daqui para as pessoas que não compreendem, vou ser mais lúdico. Não, a bem da verdade é que existia um caráter profético sobre isso. E o caráter profético era porque, de fato, de verdade, o povo judeu havia negado a Cristo, né? Então, isso é muito duro, né? Veja quando, em determinado momento, Jesus ele estava no caminho a ser crucificado, e aí, quando ele estava, se eu não me engano, na frente de Pilatos, ele vira e fala, o Pilatos tenta falar assim, rapaz, vocês estão malucos, o que vocês estão fazendo? Vocês vão crucificar esse homem? Né? E o povo judeu fala, caia sobre nós o sangue. Veja o ponto que a influência que eles estava dominando a tal ponto que a dureza do coração, a insensibilidade, uma mente cauterizada causou na vida desses homens. Né? Então, algo que eu queria fazer esse contraponto aqui, citando Romanos capítulo 11, verso 8. Vocês estavam falando aqui, meninos, a respeito da forma de ensino de Jesus por parábolas, e eu estava aqui folheando a minha Bíblia e me trouxe a memória de que o uso das parábolas não foi uma ferramenta, vamos dizer assim, inventada por Jesus, e nem ela é inédita na Bíblia a partir de Jesus. Nós vamos pegar, por exemplo, a história de Natã com Davi, né? Logo depois que ele adultera com Batseba, Natã vem e ele conta uma parábola, né? Eis que um homem muito rico tinha muitas ovelhas e piriri, pororó, né? Então, a gente vê esse uso das parábolas de uma forma já no Antigo Testamento sendo aplicada. E aí depois o Paulinho pode, se eu tiver errado teologicamente, Paulinho, você me corrige depois, mas eu creio que todas as espécies de associações simbólicas, né, que nas escrituras aparecem, por exemplo, a vinha, a oliveira, a figueira, todas elas são símbolos, são metáforas, são parábolas, né? Do meu forma de ver, são figuras associativas, né? E o que me faz despertar isso, gente? Quando a gente faz uma associação, existe uma mecânica dentro do cérebro do ser humano que é uma mecânica de memorização. Pode perceber que quem ensina técnica de memorização vai ensinar a fazer a associação de palavras com objetos, ou de palavras com cores, ou de palavras com figuras, enfim. Então, eu creio que esse uso dessas parábolas, elas têm não só uma função pedagógica, vamos dizer assim, mas tem um objetivo também de fixar
né, na mente e no coração das pessoas aquilo que estava sendo ensinado. E eu estava folheando aqui, não só Natan, né, mas também Isaías usa parábolas, Ezequiel 17, Ezequiel 24, em várias citações no Antigo Testamento, onde os profetas falam por meio de parábolas. Então, aqui já dá para a gente um bom, vamos dizer assim, um bom pontapé inicial para a gente dar sequência no segundo bloco sobre esse assunto. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pausa aqui, nesse primeiro bloco, que foi muito bom até aqui, mas eu acredito que você que está aí nos acompanhando no segundo bloco, você vai ter uma revelação incrível a respeito deste formato de ensino de Jesus por meio de parábolas. Então já deixa aí anotadinho para você voltar com a gente no segundo bloco. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você já assina o nosso canal, ativa a sinetinha para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que nós estamos postando. E para você que gosta em formato de podcast, estamos no Spotify e a partir desta semana tem novidade, meninos, porque agora os paroleiros também estão no Deezer. Para você que tem o Deezer, você já vai encontrar todas as 117 parolas lá no Deezer para você compartilhar com os seus amigos. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.